Olá, meu nome é professora Yasmin Casagranda e nós vamos falar hoje de gestão de vendas e atendimento a clientes. Eu tenho alguns exemplos para passar para vocês e nós vamos intercalar esses exemplos juntos com a teoria. Nós vamos falar principalmente nessa primeira aula do conteúdo programático, nós temos pesquisa de mercado e o produto, nós temos formação de preço e qualidade do produto e vamos falar um pouco sobre custos. Se eu estou falando de produtos, de vendas, de clientes, eu preciso ter um entendimento básico do que seriam esses custos. Pesquisa de mercado, então, para que serve e para que é colocado em prática, para que é desenvolvida essa pesquisa de mercado? A pesquisa de mercado, então, na sua teoria, está dizendo que tem como fim suprir o gerenciamento com informações sobre fatores que afetam o consumidor. Quais seriam os fatores que afetam o consumidor? Todos os mesmos fatores que afetam o mercado também. Então, se eu tenho um mercado consumidor que precisa de um produto novo ou algum produto que já não está sendo mais vendido, então uma pesquisa de mercado é desenvolvida, colocada em prática para que esse novo produto possa ser, então, melhor aceito por esse mercado consumidor. A pesquisa de mercado, ela vai ser vista aqui para vocês com esse nome, pesquisa de mercado. Mas em alguns outros tópicos, alguns outros autores trabalham com a denominação de análise de mercado. Então, tem vários níveis de aprofundamento. Essa análise de mercado, por exemplo, vai ajudar a gente a entender o que é o produto. Então, o produto é tudo o que eu quero oferecer a um mercado. Pode ser um serviço, um evento, lugares, organizações, propriedades, é tudo o que eu quero entregar para o meu consumidor. Então, se eu quero entregar um produto, que é mais fácil de nós entendermos, eu preciso saber se o meu consumidor está disposto a comprar aquele produto. Então, se eu quero vender um novo tipo de carro, eu preciso de uma análise de mercado para que o meu cliente me diga e me dê informações suficientes para eu entender se vale a pena colocar aquele carro no mercado, por exemplo. Eu sei, então, que o produto é o primeiro elemento de um composto de marketing que nós estudamos. Aqui, nós vamos ver superficialmente o que seria esse composto de marketing. Você pode pesquisar mais artigos, livros, para falar sobre esses temas especificamente e, inclusive, ver como esses 4 tópicos se inserem numa pesquisa de mercado e quais informações o meu cliente pode me dar a partir deles. Então, nós temos produto, preço, promoção e o ponto de venda. Alguns autores vão falar desse ponto de venda como praça, que seria onde a minha organização, a minha empresa, a minha lanchonete, a minha concessionária está inserido dentro do espaço geográfico de uma cidade. Então, imagine que eu tenho um produto, eu preciso saber qual é o preço daquele produto, o meu consumidor com certeza não vai conseguir tomar uma decisão de compra ou não daquele produto se ele não souber o preço. E algumas promoções são importantes para que o consumidor tenha mais atenção à minha empresa. Acontece isso tudo junto dentro de uma organização só. Imagine um supermercado. Num supermercado eu tenho vários produtos à venda. Dependendo de onde é a localização, praça, daquele supermercado, o meu consumidor procura ou não pelos meus serviços. Eu vou ter um preço e o consumidor, se ele é bem atento, e eu vou descobrir isso com a minha pesquisa de mercado, ele vai querer comparar preços entre outros supermercadistas e vai decidir se gosta ou não do seu mercado. As promoções, que são bastante utilizadas por supermercados, atraem bastante os clientes. E esses clientes, eles vão lá justamente para quê? Eles querem o melhor. Então, unindo o que a gente chama, está escrito aqui, 4 P's, dos 4 P's do composto de marketing. Unindo esses todos P's, eu consigo ter uma noção muito mais ampla e aprofundada do que o meu cliente pode querer naquele momento da sua compra ou naquele momento de uma satisfação das suas necessidades, por exemplo. Quando eu falo, então, de preço, nós vamos falar um pouquinho mais dele agora, eu falo de fator importante desse mix de marketing e eu preciso observar alguns elementos do meu preço. Eu preciso saber, por exemplo, o prazo de pagamento, quais são condições de financiamento, quais descontos eu estou disposto a dar para o meu cliente. Então, no momento de venda e no momento de negociação de uma venda,
eu preciso ter como vendedor essas informações muito claras para mim, para que eu possa, naquele momento de pergunta, de dúvidas do meu cliente, eu responder prontamente ao que ele necessita naquele primeiro momento. E o preço é hoje, diante de uma economia instável, o que mais tem atraído os consumidores. O preço atrelado à promoção. Talvez as pessoas não parem nunca de consumir produtos básicos de alimentação, por exemplo, como arroz e feijão. Mas um supermercado que tem marca atrelada com a propaganda, com aquele produto com um bom preço, com certeza vai atrair, pelo menos atrair os olhares do consumidor. Se ele vai comprar ou não, nós vamos falar sobre isso em um momento quando a gente for conversar sobre o fechamento de uma venda. Eu tenho então que a formação desse preço deve sempre cobrir o investimento. Aqui nós vamos lidar com a palavra investimento para falar das despesas e dos custos que uma empresa, uma organização tem para produzir aquele produto. Então imagine só, o meu investimento é sempre o que eu preciso ter muito bem alinhado para que possa ser justo para o meu público. Eu sei que seria muito interessante fazer produtos mais caros ou produtos com a melhor qualidade, um sanduíche, por exemplo. Imagine todas as partes da fabricação de um sanduíche. Eu preciso do pão, eu preciso da carne, eu preciso de elementos de salada, talvez algum molho. Cada um desses elementos em separado fazem parte do primeiro investimento. O investimento que eu tenho de custos iniciais que vão ser atrelados com algumas despesas para que aquele produto possa ser colocado no mercado. Então nós vamos ver que esse investimento tem que ser muito bem pensado. Se ele for um investimento muito alto, por exemplo, o meu consumidor pode não querer comprar o meu produto, porque eu preciso, além do meu investimento, colocar minha margem de lucro nessa equação que nós vamos ver daqui a pouco. É a necessidade de conhecer principalmente a minha concorrência. Mais uma vez, não posso entender que vou colocar com a melhor qualidade um pão novo ou vou criar um pão com uma farinha especial, mas que a minha concorrência não usa ou a minha concorrência usa em parte e assim o produto dela é muito mais barato do que o meu. Se eu tenho um produto muito caro, aí ainda preciso voltar lá no começo da aula de uma análise de mercado, uma pesquisa de mercado para entender se o meu consumidor está disposto a pagar por aquele produto. Então, entender a concorrência e a realidade da população. Dependendo de onde eu for colocar a minha lanchonete para vender o sanduíche, pode ser que nessa praça, lembra da localização onde a empresa está inserida, alocada, dependendo de qual é a realidade da população naquele local, pode ser que eles estejam dispostos a pagar muito mais por um sanduíche, mas em outras regiões da mesma cidade, inclusive, pode ser que a população não tenha condições ou não queira ou não tenha interesse por aquele produto que você está oferecendo. Então, eu tenho sempre que pensar, falando do preço, em o quanto eu posso oferecer de desconto. Faz parte da ideia e do raciocínio de composto de marketing, eu já deixar estabelecido o quanto eu posso dar de desconto para o meu cliente ou não, né? Então, se o meu cliente fez um pedido para mim, se ele comprou um carro, até onde eu posso dar de desconto para ele? O quanto eu posso oferecer de benefícios, de alterações no prazo de pagamento ou quais concessões eu posso fazer dentro dessa área financeira. Então, o preço. O preço deve cobrir o investimento, deve ser justo para o público e o meu preço final, ele é dado por uma fórmula simples. O meu investimento, o quanto eu comprei, lembra do sanduíche, o quanto eu comprei de pão, de queijo, de carne, de salada, de molho e todos os elementos que vão compor o sanduíche e a minha margem de lucro. Imagine que eu gastei para um produto R$10. Com todos os elementos que eu vou usar para compor aquele sanduíche. Eu quero ter de margem de lucro R$5. Então, claro que se eu tive um investimento de 10 e eu quero ganhar sobre aquele produto R$5, eu vou ter um preço de R$15 no final. O preço que a gente paga por um produto está sempre atrelado com o que
a empresa investiu para poder colocar o meu produto no mercado. E isso aqui, quando eu falo do investimento, o meu investimento é o que vai determinar a qualidade do meu produto. Então, o meu produto vai ser bom ou vai ser mediano ou menos bom, dependendo do que eu vou comprar para investir na formação daquele produto. Então, ainda no exemplo do sanduíche, eu posso comprar um pão mais caro ou menos caro. Eu posso escolher a qualidade da carne que eu vou colocar naquele sanduíche. E isso é o que vai determinar a minha qualidade do produto. Quando eu sei que o meu produto tem ótima qualidade, que a minha carne é de boa qualidade, o meu queijo é de primeira linha, eu sei que o meu produto tem qualidade porque houve um bom investimento naquilo. Então, quando eu for falar lá do meu preço, eu vou poder colocar uma margem de lucro até um pouco maior. Eu vou poder cobrar mais por aquele produto porque ele tem a qualidade. Custos. Nós precisamos então falar um pouco desses custos que estão dentro daquele investimento, né? São dois tipos de custos que nós vamos tratar aqui. O primeiro são os custos fixos, aqueles que não sofrem alteração caso aumente ou diminua a produção. Quer dizer que um custo fixo para eu produzir um sanduíche, eu ainda preciso de energia elétrica. Eu preciso pagar a conta de água daquele estabelecimento. Então, energia elétrica e conta de água são custos fixos do meu negócio, independentemente do quanto eu vou produzir de sanduíche. Ou se em uma semana eu não produzir nada de sanduíche, eu ainda vou ter que pagar esses custos da estrutura do ambiente, né? Então, por exemplo, limpeza e conservação, eu ainda vou precisar que o meu estabelecimento seja limpo, aluguéis, equipamentos, instalações, salários das pessoas que trabalham comigo, tudo isso faz parte de custo fixo, independentemente do quanto eu produzir naquele momento, naquele mês, naquela semana, dependendo de como você for fazer essa contabilização. E os custos variáveis são aqueles que variam proporcionalmente de acordo com o quanto eu vou produzir. Então, com certeza vai mudar o meu custo se eu produzir 10 sanduíches numa noite ou se eu produzir 1.100 sanduíches numa noite, né? Então, eu vou precisar de uma quantidade diferente de carne, por exemplo, para 10 sanduíches e uma quantidade diferente de carne para 100 sanduíches. Então, o que é que muda nesses custos fixos? São as minhas matérias-primas. A matéria-prima é o que eu uso de elemento principal para aquele produto. Então, num sanduíche, pão é matéria-prima, carne é matéria-prima para que possa sair o produto sanduíche. Comissões sobre as vendas, então se os meus vendedores recebem comissão pelo tanto de vendas que ele tem naquele período, então isso também vai ser um custo fixo ou um custo variável, porque aquilo vai variar. Os meus insumos produtivos, e eu tenho tudo isso como uma implementação do que seriam os custos variáveis de um negócio. Aqui está estabelecido água e energia, porque dependendo do meu produto, eu posso usar mais ou menos água. Então imagine que é um produto, é uma fábrica de tratamento de couro. Nessa fábrica de tratamento de couro, a água e a energia são importantes. Se não tem produção, tenho uma energia que é fixa do prédio. Se eu tenho produção, eu tenho que usar, por exemplo, água para fazer um tratamento de lavagem no couro antes de ser vendido. Então, nesse exemplo, água e energia se tornam custos variáveis. Então, tudo isso vai depender de qual é o seu negócio, de como eu entendo o meu investimento, quanto eu quero ter de margem de lucro e o quanto eu vou colocar de estabelecimento de preço para o meu cliente. Aí, com as informações da minha pesquisa de mercado, eu vou poder colocar isso para o público consumidor e passar a entender se eles estão dispostos a consumir o que eu estou oferecendo. A gente para por aqui. Você pode pesquisar todos esses termos em outros materiais para que tenha melhor aprofundamento dessa teoria. Nós nos vemos no próximo momento.